Olá, hoje na minha meditação diária eu estava relembrando a respeito de ouvir a voz de Deus. A Bíblia é tremenda, cada vez que a gente a lê sempre vem ensinamentos novos. A palavra de Deus é muito rica. E aí eu gostaria de ler alguns versículos para depois nós comentarmos a respeito deles, ok? Deus fala de muitas formas. Deus ele é soberano, Deus é criativo. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que ele falou, por exemplo, com voz de trovão. Se nós formos para Salmo 29, versículos 3 a 5, o salmista fala sobre isso. Diz assim a palavra: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Voz poderosa, parecia uma voz de trovão, uma voz que realmente é impactante. Se nós continuarmos a ler a palavra, nós vemos também que Deus falou através do fogo, por meio do fogo. Lá em Deuteronômio, fala a respeito disso. Quando ele fala com Moisés, ele fala do meio de uma sarça ardente, de um fogo. Diz assim no capítulo 5, versículo 24. E disseram: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Olha só, Deus falando do meio do fogo, na sua criatividade, na sua forma de falar com o homem. Deus ele gosta de se relacionar com o homem. Se nós olharmos também outras formas que Deus fala, nós podemos ver, e eu gostaria de ler aqui um pouquinho mais, sobre um episódio que se passou com o profeta Elias. O profeta Elias havia acabado de vencer 450 profetas de Baal, um deus falso, e Deus deu a vitória a Elias contra aqueles 450 profetas de Baal, mas Jezabel, que era casada com o rei Acabe e que era adoradora de Baal, ela resolve matar Elias por conta disso, perseguir Elias para matá-lo. E essa Jezabel era terrível. O rei Acabe era um homem covarde, um homem que se deixava manipular por Jezabel. E aí Elias foge de Jezabel. E aí eu gostaria de ler o que está registrado em 1 Reis, a partir do versículo 10, capítulo 19, versículo 10. Diz assim: e ele disse, Elias dizendo a Deus através de oração: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, o teu acordo, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar-me. E ele lhe disse: saia para fora, Elias, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Agora preste atenção, queridos. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio com ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido fiel, extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para atirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e unge a Azael rei sobre a Síria. Fecha aspas. Veja, o que a Bíblia diz é que naquele momento em que Elias estava suplicando por uma resposta de Deus, primeiro aconteceu uma grande ventania, tão forte que chegava a quebrar as rochas. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava naquela ventania. Depois um terremoto violento. Mas a Bíblia diz que o Senhor também, a voz do Senhor também não estava no terremoto.
Depois o fogo também não estava no fogo. Onde é que estava a voz do Senhor? A Bíblia fala que veio uma voz doce e suave. Algumas versões falam de um sussurro. Deus fala através de uma voz doce e suave. Queridos, se nós continuarmos lendo a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 1, o escritor sagrado diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele falava assim: olha, Deus que já falou antigamente muitas vezes pelos profetas, porque os profetas eram a voz de Deus no Antigo Testamento. Aí o escritor sagrado diz: ele agora nos falou através do seu Filho, de Jesus Cristo. Jesus é o verbo de Deus, o verbo é a palavra, e Jesus é o verbo em ação, é a palavra em ação. Por isso que ele é também chamado de verbo. Então o escritor sagrado diz: olha, ele nos falou através do Filho, e Jesus falou com o povo de Deus, falou com a humanidade, né, através do que ele fez, das suas atitudes, dos seus ensinamentos, do seu sacrifício. Jesus falou. E se nós verificarmos o que foi que aconteceu, um pouquinho antes de Jesus ser preso, um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, ser morto, antes de ele ressuscitar e ascender aos céus, ele conversando com os seus discípulos, ele diz algo tremendo. Ele diz assim: eu vou voltar ao Pai. Ele diz assim, versículo 26, capítulo 14, versículo 26, conversando com os discípulos. Tenho-vos dito, 25 e 26, tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus está dizendo: olha, eu vou voltar para o Pai. Por enquanto vocês estão ouvindo a minha voz aqui pessoalmente, mas quando eu voltar para o Pai, vai vir o Espírito Santo, o Consolador, e ele é quem vai falar com vocês, vai ensinar vocês todas as coisas, vai vos fazer lembrar de todas as coisas. Então, qual é a maior forma que Deus fala conosco hoje? Através do Espírito Santo, na leitura da sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco através do Espírito Santo que já habita naqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes a gente cria uma expectativa tão grande de ouvir a voz de Deus de uma forma sobrenatural, o chão tremendo, caindo o raio do céu, que nós não percebemos a voz doce e suave do Espírito. Então o que fazer? Mais uma vez, aquietar o coração, não ter nenhuma ansiedade, aquieta o coração, vai à palavra de Deus e ele vai falar com você através da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo, assim como fala comigo e com todos aqueles que já o têm habitando em seu coração. Então, escute a voz de Deus. Essa é a maneira mais usual. Deus pode falar com você através de um homem de Deus, através de uma pregação, de uma mensagem, como agora. Creio que Deus está falando com alguns através dessa mensagem, que não é minha, é de Deus. O que eu estou falando é simplesmente, eu estou falando o que a Bíblia fala. Estou simplesmente dizendo o que a Bíblia diz. Portanto, queridos, estejamos, eu e você, perceptíveis à voz doce e suave do Espírito. Ele vai falar conosco. Boa semana e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Não desligue ainda. Faça sua inscrição no canal, se você ainda não fez. Faça agora. Dê o seu like ou seu dislike, ative o sininho para que você possa receber novas mensagens. E quando você faz isso, o YouTube vai perceber que essa mensagem merece ser divulgada para mais e mais pessoas. Faça isso, seja um instrumento nas mãos de Deus.